As revelações do Apocalipse. A Igreja de Éfeso. Se lermos em Revelações 2:1, podemos observar o seguinte texto: Ao anjo da Igreja de Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Vimos que Jesus é o que tem as 7 estrelas e os 7 candeeiros, e temos que esses são as igrejas. Então agora temos que Jesus irá falar aos candeeiros os seus problemas. E começa falando de Éfeso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Éfeso é uma igreja localizada na Grécia. Ela é a igreja mais perto da ilha de Patmos, onde João estava, o que é lógico que deveria começar pela igreja que primeiro iria receber as cartas. Podemos ver que as informações sobre Éfeso era que ela estava lutando para retirar os que eram falsos e procuravam tirar os impostores. E continuando a ler os versos. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aqui é mostrado que Éfeso tem lutado com grande sofrimento e perseverança, e continua o Filho do Homem dizendo: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Agora define que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. O que seria o primeiro amor em que a igreja de Éfeso teria abandonado? Éfeso é uma igreja que aceitou a mensagem da salvação e assim adquiriu o primeiro amor. O amor ligado ao perdão e à salvação. Éfeso estava correta em não deixar com que o erro entrasse na igreja, mas faltava o amor. Podemos continuar lendo. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Veja que o Filho do Homem define as boas ações de Éfeso, mas determina que a falta de amor é também de grande importância, e a importância tal que se Éfeso não se convertesse, então seria retirado o seu candelabro. Lembre-se que os candelabros são as igrejas, e o Filho do Homem diz: Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Veja que é correto fazer o que é direito, e é dito que isso é favorável. Entre elas, a não aceitação das práticas dos nicolaítas. Mas quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram ligados às vertentes gnósticas desenvolvidas na religião. Observe que usamos símbolos para definir coisas reais. Por exemplo, cada candelabro representa uma igreja. Não que o candelabro seja a igreja, e sim que se assemelhe a uma fórmula matemática que consiga representar a realidade. Os gnósticos, definidos como nicolaítas, fazem o contrário. Pegam coisas reais, transformam em coisas simbólicas, como se o simbólico fosse o real. Usando repetidamente do termo mistério, geram ideias fantasiosas e miraculosas, e enquanto fazem isso, liberam as festividades e ações contrárias às Escrituras. O gnosticismo vai formando de tal ponto que acaba desconhecendo o certo do errado e o real do imaginário. Enquanto Éfeso estava lutando contra as ideias gnósticas que iriam prevalecer futuramente, ainda faltava a Éfeso o amor, o que fazia Éfeso ser uma igreja sem compaixão. A essa igreja, que tem o fundamento da luta contra as doutrinas erradas, o Filho do Homem define uma promessa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A luta contra as falsas doutrinas é muito árdua, e o vencedor terá o direito da árvore da vida. Logicamente, temos que, junto da luta contra os erros doutrinários, devemos ter o conceito do amor. E esse amor não pode ser frouxo a ponto de anular as doutrinas, mas também não pode ser duro o suficiente a que os homens se sintam sem salvação. Éfeso, sendo definida como uma das 7 igrejas do Apocalipse, também é uma definição às igrejas que viriam e que seriam de forma semelhante. Seja as igrejas de várias pessoas ou seja a igreja que está em uma pessoa.
Não se deve se deturpar com as falsas doutrinas, nem se deve deixar o amor. E assim o que vencer poderá comer do fruto da vida. Podemos ver que Éfeso fazia muitas coisas segundo a vontade de Deus, mas faltava-lhe uma, e a falta desta ação seria o suficiente para que a igreja fosse tirada da presença do Filho do Homem. E assim é tanto para o ser humano em conjunto ou separado. Aquela pessoa ou igreja que se assemelha a Éfeso deve buscar o amor e agir com compaixão sem deixar de seguir a verdadeira doutrina. Lembre-se que o amor é uma das partes, mas Éfeso foi definida como favorecida por causa de seguir as doutrinas corretas e alertada pela falta de amor que tinham. Justiça e misericórdia andam juntas. Somos perdoados, mas não livres para pecar. Assim, entender o que é pecado é importante. Saber lutar contra ele também é. Contudo, agir com compaixão e misericórdia, ajudar aos outros a abandonar o pecado e não pecar. No momento que se considera que o pecado é certo, então, nesse momento, está se entrando no mundo dos nicolaítas. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.